é quarta-feira e dia da análise do nosso colunista, professor Eduardo Assad, da FGV Agro e pesquisador também da CEPAGRE Unicamp, já está aqui com a gente. E a nossa conversa, professor, hoje vai ser aí sobre as perdas na agricultura por causa das mudanças climáticas. Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Preciso ver se eu estou bem enquadrado aqui, mas vamos lá, está tudo certo, conseguimos o contato. Boa tarde para vocês, boa tarde, Thiago, boa tarde, Laís. Tá certo, professor, as mudanças climáticas já têm afetado a agricultura no Brasil e no mundo. Conte para a gente um pouquinho mais aí dessas mudanças, o que nós podemos esperar aqui do nosso país. Olha, essa discussão ela é longa, aqui no Brasil ela começou em 88, e a gente tem mostrado que nós estamos muito vulneráveis e que isso, um dos principais atingidos nisso tudo, além da população litorânea, é a produção agrícola. A agricultura vai ser, como está sendo, muito atingida, principalmente por aquilo que a gente chama dos eventos extremos, com chuvas intensas, secas intensas, temperaturas elevadas, e há muito tempo que a gente vem dizendo, atenção, nós temos que estar preparados para isso. Nós não podemos deixar as coisas acontecerem e depois resolvermos isso. Então, nós estamos aí com a perspectiva de ter um aumento de temperatura de até 2 graus em 2030 e isso pode ser bem danoso para o Brasil. Professor, os pesquisadores lembram que o déficit hídrico é uma dessas consequências negativas, né? É o impacto direto na nossa produtividade, né? Isso queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente. Sim, na verdade, a gente precisa de ter água, né, no solo, senão a gente não consegue produzir. Então, quando você tem temperatura elevada, um solo que não retém muito a água, e você tem uma planta que está pedindo água o dia inteiro, o tempo todo, você passa a ter déficit de água no solo para a planta crescer. Então, temperatura alta, solo que retém pouca água e a planta crescendo, você vai ter um déficit hídrico que não permite, em muitos casos, que essa planta chegue numa fase que a gente chama de enchimento de grão. E ao não encher o grão, a produtividade cai. Isso traz problemas econômicos muito sérios para a lavoura. Professor, o campo já sofre com geadas, ausência de chuvas, enchente, e a produção é duramente atingida porque a nossa indústria é a céu aberto, né? O Brasil já aplica tecnologias para a agricultura e pecuária serem mais sustentáveis. Mas se a temperatura do planeta não baixar, se os efeitos desses gases que provocam o efeito estufa não forem mitigados, as mudanças climáticas vão continuar e vão afetar ainda mais as pastagens. Nesse contexto, como fica a pecuária? Pode ter aí até perda na qualidade de carne, do leite? Como que fica esse cenário? Olha, a pecuária, em termos de qualidade, ela não será tão atingida assim quanto se fala. Mas, por outro lado, essas ondas de calor que estão acontecendo com cada vez mais frequentes, elas provocam vários eventos em termos de produção agrícola. Primeiro, eu não estou falando de pecuária de corte, não. Estou falando aqui da pecuária de leite, da suinocultura, avicultura. Então, por exemplo, a pecuária de leite, as vacas, elas produzem menos leite nessa onda de calor. As porcas em gestação abortam. E os frangos, principalmente os pintinhos de um dia, morrem. Quando que isso acontece? Quando a temperatura ultrapassa 34, 35 graus. E a gente não toma nenhuma providência para poder resolver isso. Por isso que você começa a ver nos aviários hoje, já de algum tempo para cá, aqueles ventiladores grandes que fazem a exaustão do ar e reciclar o ar para que isso não aconteça. No caso da suinocultura, é mais grave ainda, porque são projeções de pocilgas verticais e os animais vêm descendo. Então, você tem que dar um jeito de refrigerar aquilo. E as vacas leiteiras, principalmente aquelas que garantem o abastecimento de leite no Brasil, têm que encontrar uma forma de refrigerar. Qual a solução que a gente tem procurado para a pecuária, tanto de corte quanto a de leite? Sombra, plantio de pasto com árvores. Isso vai ser obrigatório, isso tem que ser obrigatório. A diferença de temperatura numa área com céu aberto para uma área sombreada é de 10 graus. Então a gente tem que ter isso em mente. Se eu tiver aquele pasto sem uma árvore, eu vou ter muito problema. Se eu tiver um pasto com árvore arborizado, eu vou ter garantia de produção e vou ter um pasto muito bom. Então nós temos que mudar um pouco o nosso sistema de produção para evitarmos as perdas. Um pasto bom, bem-estar animal e uma produção com mais qualidade, né, professor? A integração lavoura-pecuária é a tendência aqui no nosso país.
Eu acho que a gente tem muito que avançar nisso, mas vamos começar pelo começo. Vamos começar recuperando os pastos degradados, mostrando mais alimento para os animais. Depois vamos entrar com a integração lavoura-pecuária. E, finalmente, no terceiro estágio, lavoura, pecuária, floresta. Isso a gente sabe fazer e sabe fazer muito bem. Nessas áreas, a gente dá aula. Nessas tecnologias, a gente dá aula para o mundo. Certo, professor. Eu quero agradecer a sua, mais uma vez, a participação aqui, de estar trazendo esses esclarecimentos para a gente aí. Sempre muito bem-vindo. Fico te aguardando aqui já na próxima quarta-feira para a gente destrinchar um pouco mais esse assunto climático aí. Tem produtividade para a gente tratar também aí nos estados. A gente toca nesse assunto na semana que vem. Até a próxima. Perfeito, perfeito. Na semana que vem a gente explora um pouco mais e nós vamos ver o que está acontecendo hoje. Tá bom? Muito obrigado.